Muito bem, pessoal, muito bem, bom dia, todo mundo tá chegando aí, muito bem, muito obrigado a todas as pessoas que estão chegando. Este é o Desperta, terça-feira, 11 de julho, 7h01 da manhã, nós estamos ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha no Brasil e no mundo. Este programa tem uma audiência global, de fato, isso é muito legal, eu já expliquei isso por conta do horário também, né? Estamos ao vivo muito cedo em Brasília, então muitas pessoas que nos acompanham, brasileiros, mas não só, muita gente de outros países também que acompanham, que falam português, né? Que acompanham este programa em outros lugares do mundo. Então já vai chegando aí, vai deixando seu comentário, vai deixando seu like. Quem não é assinante do canal, assina o canal, ativa o sininho, faz aquele ritualzinho todo. A grande vantagem disso, rapaziada, é que vocês só precisam fazer uma vez, tá bom? Então eu sei que muitas vezes é meio chato ficar pedindo, mas chega lá no YouTube, né? Não custa nada, vai lá, assina o canal, ativa o sininho, toda vez que a gente estiver no ar vocês saberão. Quero dar o meu bom dia para todo mundo que nos acompanha pelos canais do ICL, pelo canal do Edu Moreira, pelo meu canal lá no YouTube e também, principalmente esta semana, para a rapaziada lá da TVT de São Paulo, da TV Quirimurê da Bahia e também da Rádio Brasil Atual, que entraram na nossa rede agora, entraram na nossa esfera, estão todo mundo, né? Estão todos despertando, né, o Jimmy? Estão todos despertando mais cedo com as nossas informações. O que fazemos nesse programa aqui, já que vocês estão hoje acompanhando pela TVT, pela TV Quirimurê, pela Rádio Brasil Atual, muitas pessoas não conhecem o Desperta. O Desperta basicamente é um programa que vai deixar você muito bem informado já cedo na manhã sobre as notícias que acontecem no Brasil e no mundo, mas claro, como nós não somos gerados por inteligência artificial, a gente não vai ficar aqui só lendo notícia, né? A gente vai dar contexto, vai explicar de onde veio, para onde vai e muitas vezes conseguimos falar também da imprensa, desta enorme fábrica de salsichas chamada imprensa, né? Por que que a notícia está sendo dada daquele jeito, por que que a outra notícia está sendo ignorada, por que que as coisas vão para um lado, por que que as coisas vão para o outro. Falamos muito também, claro, aqui sobre os interesses dos grandes grupos econômicos da imprensa, então fazemos uma leitura crítica, por que não dizer muito crítica muitas vezes, da imprensa e do que está saindo na imprensa. Tá bom? Então, gente, ó, vamos lá. Antes de mais nada, quero fazer um alerta aqui. Eu estou abrindo este programa muitas vezes com serviço. Ontem, aliás, avisei as pessoas, né, para quem não lembra, aqueles valores a receber do Banco Central. Quem não acompanhou o programa de ontem, vou fazer só mais um aviso breve aqui. Parece que 35, 36 milhões de pessoas ainda não foram atrás da grana que tem para receber de volta lá do Banco Central. Então joga no Google aí, valores a receber, Banco Central, tem um site para isso, você pode entrar lá, colocar os seus dados para ver se nos últimos anos no Brasil, por uma série de coisas, pagamentos indevidos, coisas que ficaram penduradas em banco, quando você fechou uma conta bancária, uma poupança, ficou um dinheirinho para trás, você não viu, o banco comeu, tem uma grana para pegar de volta lá, pessoal. Então, ó, se esperta que não correu atrás disso, foi notícia um tempo atrás, né? Mas muita gente não foi informada, então faça uma gentileza, aliás, além de você ir atrás da sua grana, informe as pessoas que você conhece. Você pode pegar, inclusive, o link do Desperta agora e mandar para as pessoas. Olha, dá uma olhada neste programa aqui, este rapaz aqui está ensinando você a pegar o seu dinheiro de volta, tá bom? Então faça isso. E hoje um alerta importante, um alerta da Marinha para os efeitos de um ciclone que pode estar chegando no Brasil. A gente vem falando sobre isso também por causa dos efeitos do fenômeno climático El Niño e também da emergência climática que vivemos, né? Uma seca muito grande nos últimos anos. Este inverno agora tem a tendência a ser um inverno não tão frio e muito violento em relação a ciclones e chuvas. Então, preste atenção, o INMET aponta perigo potencial de tempestade em algumas regiões do Brasil, com ventos que podem atingir até 100 km por hora. Isso geralmente acontece no Brasil, nos estados do sul, mas nesse caso o perigo potencial não é apenas nesses estados. Então, atenção para você se organizar, e muita gente que vive na zona rural também é importante, né? Para abrigar os animais, se abrigar, guardar as coisas, porque a gente sabe que esses ciclones muitas vezes pegam em áreas muito específicas e tem um poder de destruição absurdo. Então, se liga quem mora aí no Paraná, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas, Roraima e Sergipe. Esses são os estados que estão em alerta amarelo para possíveis ciclones
potencial, né, perigo potencial de tempestades e chuvas intensas nos próximos dias. Então presta atenção para você no que puder. Eu sei que a nossa estrutura não é suficiente para cuidar dessas coisas, até porque isso tem sido mais recorrente nos últimos anos por conta da emergência climática. Então, gente, isso aqui é primeiro para alertá-los para que se cuidem no curto prazo e segundo, para a gente fazer a nossa cabeça em relação ao que está acontecendo. A situação é muito grave. Daqui a pouquinho eu vou ler notícias também que vêm lá de fora, mostrando o que acontece no Japão, mostrando que as Nações Unidas estão falando sobre o aquecimento global, que não se fala mais aquecimento, né? Emergência global, né? Porque é um clima de extremos que a gente está vivendo. Então, presta atenção, se liga se você mora nesses estados e também ajude a passar a palavra da emergência global para frente, né? A emergência climática é o grande desafio da nossa geração, né, rapaziada? Vamos lá então, começar hoje o dia com uma notícia muito bacana aqui que foi publicada pelo Metrópolis. Uma funcionária da Itaipu, demitida durante a ditadura, foi reintegrada na empresa 46 anos depois. Eu falo aqui, critico muito, inclusive, né, o nosso governo, e porque o governo tem que ser criticado mesmo, né, com responsabilidade, com a cabeça no lugar, é claro, não é isso, mas uma das coisas legais, falei isso na semana passada, de ter um governo de esquerda no Brasil, progressista, no limite que a gente conseguiu com a coalizão que fizemos no ano passado para derrotar Bolsonaro ali, tem um monte de gente esquisita no governo, aquela coisa toda, mas esse tipo de notícia a gente só vê em governos de esquerda na América Latina, né? E essas notícias, olha, eu não sei vocês, mas elas fazem o meu dia mais feliz, tá? Então, eu vou ler essa notícia publicada lá pelo Metrópolis e espero que o dia de vocês fique mais feliz a partir de agora. Olha que foto mais bonitinha, olha que coisa mais legal essa aqui, ó. Essa aqui é a Sônia Lúcia Castanheira, ex-funcionária de Itaipu, 78 anos, foi reintegrada ao quadro de funcionários da usina hidrelétrica como secretária bilíngue e tradutora ontem, na segunda-feira, após 46 anos de sua demissão durante o período da ditadura militar. Sônia foi desligada em 77 sob suspeita de quê? Atividades subversivas, né? Por ordens do governo da época, claro. Além de sua reintegração, Sônia também receberá uma indenização de Itaipu e terá direito aos benefícios oferecidos pela empresa, como assistência médica e odontológica. Fui demitida sem saber se havia cometido algum erro, se era pelo meu desempenho. Somente em 2009, com a abertura dos arquivos da ditadura militar, que os militares brasileiros odiaram que o governo fez, e esse foi um dos motivos também que levou ao impeachment da Dilma. Nunca esquecer disso, jamais esquecer disso, que os militares odiaram que a sociedade civil organizada fosse lá botar o olho no que eles tinham feito durante a ditadura, né? E nós fomos, né? E nós descobrimos muita coisa, inclusive. Somente com os arquivos da abertura dos arquivos da ditadura descobri que a causa era política, ou seja, ela ficou de 77 até 2009 sem saber por que tinha sido demitida de Itaipu. Obviamente deveria imaginar, mas não tinha as provas, né? Sônia teve acesso à causa de sua demissão após a abertura dos arquivos da ditadura militar pela lei da anistia em 2009. Um comunicado datado de 20 de maio de 77, endereçado ao então general João Figueiredo, na época ministro do SNI, o Serviço Nacional de Informação, que espionava cidadãos brasileiros, né? Informa sobre a demissão de Sônia Castanheira. Minha maior alegria era estar viva neste momento em que a justiça cometida contra mim e minha família é reconhecida, disse a funcionária de Itaipu, obviamente se referindo ao fato de que nesse meio tempo ela poderia ter morrido, falecido, como vários perseguidos foram, sem jogar à luz a sua própria história, né? Não guardo rancor de Itaipu, eu amava a empresa e não entendia se eu tinha falhado ou o que poderia ter feito de errado, relatou ela. O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, entregou o crachá à funcionária reintegrada, um gesto de respeito ao profissional, ao próprio Estado Democrático de Direito, à Constituição brasileira e àqueles que sempre lutaram por um país mais justo e igualitário. Olha, cara, eu não sei vocês, deixa eu até deixar essa foto maior aqui. A minha vida melhorou 6.000% depois de ler essa matéria e ver essa foto. Olha isso aqui, tá o Enio Verri ali, né? E tá ela batendo ponto aqui. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz batendo ponto. Você já ficou tão feliz assim batendo ponto, Jimmy? Só se é pra ir embora, né? Ela tá feliz batendo ponto pra ir trabalhar, viu, Jimmy? Não pra ir embora. Olha que coisa mais linda essa foto aqui. Muito legal essa notícia de hoje, né? Vamos enquadrar aqui, ó, mais bonitinha. Aqui tá o crachá.
e justiça sendo feita. É uma coisa pequena, eu sei, é uma coisa com uma pessoa só, mas tem uma dimensão histórica absurda, né? E de novo, a gente só vê esse tipo de coisa em governos de esquerda da América Latina. Para mim, assim, quando eu vi essa notícia hoje, eu falei, cara, meu dia já melhorou muito ao ler essa história. Espero que o dia de vocês também. Então, mandar um abraço aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mandar um abraço. Vocês nos comentários, por gentileza, mandem coraçõezinhos, mandem abraços, sabe? Mandem beijos, mandem tudo o que vocês quiserem, todas as melhores energias para Sônia Lúcia Castanheira, 78 anos, reintegrada em Itaipu, depois de ter sido escorraçada pela ditadura militar brasileira. Muito bem, que coisa linda isso aqui. Ó, temos muita coisa hoje, eu vou falar rapidamente disso aqui, mas presta atenção. Essa matéria, publicada ontem, refere-se ao caso Petrosix. Lembram do caso Petrosix? Uma usina de beneficiamento de xisto da Petrobras que foi privatizada no apagar das luzes do governo Bolsonaro e que nós divulgamos aqui no ICL em primeira mão, publicada lá na minha newsletter também, agrandeguerra.com.br, um caso de espionagem industrial que envolve o pai da juíza Gabriela Hart. Lembra dessa história? A gente fez um barulho enorme com isso aqui, obviamente seguimos apurando e agora temos novidades sobre o caso, publicadas ontem, e temos novidades frescas dessa manhã que ainda não saíram. Eu vou dar rapidamente a notícia, mas nós vamos explorar muito esse assunto aqui no ICL Notícias primeira edição. Então, para quem não acompanha o Desperta ICL, para quem ainda não sabe, é o seguinte: quando o programa termina, o ICL Notícias primeira edição começa, tá bom? Terminamos às 8, o ICL N1, nosso carinhoso apelidado de N1, começa às 8. Vocês podem pegar o link para o N1 nos comentários da rede social em que você está acompanhando o programa. Então terminou aqui, corre para lá, eu saio do nosso estúdio aqui e vou para, quer dizer, não saio fisicamente daqui, né? Eu saio do programa e vou para o N1 para participar, para a gente conversar sobre isso aqui. O que aconteceu, gente? A Petrosix, que foi vendida pelo senhor Paulo Guedes para uma empresa canadense muito suspeita chamada Forbes Manhattan, né? Ela, uma empresa lá do Paraná, que transforma o popularmente conhecido xisto em óleo e outros derivados, foi vendida, um processo bastante obscuro, um preço muito barato, um preço equivalente a um ano e pouco do seu próprio faturamento, inclusive. Foi transferida para esse grupo Forbes Manhattan, tem toda a história da espionagem que envolve o pai da Gabriela Hart. Isso aí é objeto de uma investigação interna da Petrobras neste momento, investigação que foi aberta graças ao ICL e graças à reportagem que eu fiz lá em A Grande Guerra, tá bom? Agora o que está acontecendo? A Petrobras acaba de tomar um calote do comprador, né? Privatiza que melhora, é assim que os caras falam. É o seguinte, rapaziada. Essa empresa Forbes Manhattan assumiu a Petrosix, só que ela comprou uma padaria e não tinha padeiro para fazer pão, tá? Eu vou explicar bem simplesmente assim, depois a gente vai explorar isso aqui lá no N1. Fez um contrato com a Petrobras falando: Petrobras, eu tô comprando essa empresa de vocês, mas vocês podem tocar a fábrica para mim aí por enquanto eu aprendo como é que faz o negócio? A Petrobras falou: posso, só que isso tem um custo, porque eu, Petrobras, estou vendendo essa fábrica para vocês. Então, se eu tiver que manter os meus funcionários aqui, Petrobras, você tem que pagar o meu custo de mão de obra, de serviços, etc e tal. Sabe o que aconteceu, meus amigos e minhas amigas? A empresa que comprou a Petrosix deu calote na Petrobras. E agora, neste exato momento, agora, tá? Terça-feira, 11 de julho, 7h15 da manhã, a usina de São Mateus do Sul está paralisada, porque a Petrobras falou: não trabalhamos mais enquanto os senhores não pagarem a vossa dívida conosco. Gente, a empresa acabou de ser privatizada. Acabou de ser privatizada. Tem detalhes importantes sobre esse caso, a gente vai falar dele lá no N1 e tem novidades, tá bom? O montante total da grana desse contrato era de mais ou menos 137 milhões de reais e nós temos agora, oficialmente, que não estava na matéria de ontem, a gente vai mostrar hoje lá no N1, a tabela de quanto essa Forbes Manhattan deve para a Petrobras e quais são as parcelas que estão em atraso. É muita grana.
E tem uma novidade, eles não querem pagar em grana, eles querem pagar de outro modo, eu não vou falar como aqui. Eles falaram para a Petrobras, a gente não tem dinheiro. Né? O Paulo Guedes, que tipo de garantia bancária o senhor pegou dessa empresa que comprou a PetroSix e que 3, 4 meses depois fala, não tenho dinheiro para pagar os seus funcionários para continuar tocando? Eu gostaria de saber que tipo de garantia bancária os caras apresentaram na hora da compra. Isso é uma investigação que ninguém está fazendo. Né? Talvez a Polícia Federal possa se interessar, por exemplo, sobre essa investigação. Talvez o governo Lula possa se interessar também, por exemplo, sobre essa investigação. Afinal de contas, a Petrobras agora tem um presidente que foi indicado pelo atual governo. Né? Será que as coisas vão acontecer? Falaremos sobre isso aqui depois. O caso é escandaloso. Tem novidades que não estão na matéria de ontem, então segura a onda aí, que aliás vamos ter o comentário do Edu Moreira, que conhece tudo de Petrobras muito mais do que eu, né? Então vai ser excelente o programa depois. Fica ligado no ICL Notícias, primeira edição. Vamos lá, Forças Armadas enfrentam acusações por assédio sexual de militares. Dados mostram 56 ações penais abertas desde 2018. Uma mordida no pescoço numa sala do setor financeiro de um batalhão. Um militar embriagado de cueca invade o quarto de uma sargenta no alojamento e a convida para se deitar com ele. Um ajeitar malicioso de uma tarjeta de identificação a fim de tocar os seios de uma oficial. Enfim, um conjunto de casos isolados, entre aspas, devia ter usado a aspa aqui, né, Folha? Um conjunto de casos isolados reunidos pela Folha mostra como as Forças Armadas enfrentam nos últimos anos uma sequência de acusações de assédio e importunação sexual dentro das unidades espalhadas pelo país, envolvendo praças e oficiais. Isso aqui é um levantamento, então, com dados do Superior Tribunal Militar. Mostram que 56 ações penais sobre o tema foram abertas a partir de 2018. Desde o ano passado foram 29 denúncias, o equivalente a 3 a cada 2 meses. Ficam de fora desta contagem investigações ainda em curso nas unidades militares ou episódios mantidos em segredo pelas vítimas. Aqui um gráfico, né, feito de 2017 para frente. Notem como por acaso aumentou durante o governo do cidadão aquele, que não vou falar o nome hoje, talvez fale depois, agora não vou falar. Por acaso, por que será? Será que empoderou gente que potencialmente pode fazer esse tipo de coisa? Pensem vocês aí, né? Não sei se vocês podem responder nos comentários também. Sejam educados, por gentileza, por favor, tá? Isso aqui, gente, vocês imaginem a pressão que não tem dentro das Forças Armadas para que as oficiais e para essas mulheres não denunciem. Isso aqui são as 56 ações penais das mulheres que tiveram força para chegar até o final e fazer denúncia. Então a gente pode imaginar que o número é muito maior e de fato o número é muito maior, como diz a matéria aqui, porque nesse caso aqui não contam as investigações que estão ainda em aberto, né? Então matéria publicada lá na capa da Folha de São Paulo de hoje. Vamos lá para a agência investigativa Spotlight, do grande jornalista brasileiro Lúcio de Castro. Policial com 1 bilhão em contratos e ligado a Arthur Lira esteve no Congresso, matéria publicada hoje de madrugada lá pela agência Spotlight. Murilo Sérgio Jucá Nogueira Júnior, uma das maiores caixas pretas da República e que tem suas digitais próximas a Arthur Lira, entrou no prédio da Câmara dos Deputados no dia 20 de julho de 2022, portanto, um ano atrás, às 16 horas e 9 minutos de uma quarta-feira. É o que mostram os documentos obtidos pela reportagem do Spotlight através da Lei de Acesso à Informação. Aliás, o Lúcio de Castro é o grande repórter de uso de Lei de Acesso à Informação no Brasil. Eu não conheço ninguém que use melhor do que ele, é impressionante. Cada matéria do Lúcio, cada pedido dele, né? O cara pegou realmente a técnica, o jeito de fazer pedido da LAI. A LAI não informa o nome do autorizador da entrada do visitante. O destino informado pelo visitante na portaria foi a Secretaria da Mulher, no anexo 2 da Câmara, mas não há como se certificar sobre a veracidade da informação concedida pelo policial para a segurança da casa, porque quando ele chega ele autodeclara onde vai aparentemente, né? Dentro da Câmara é possível se transferir livremente entre todos os anexos, até mesmo gabinetes no anexo 4. O policial civil lotado na central de flagrantes de Maceió, a maior delegacia daquele estado, teve sua proximidade com o presidente da Câmara, já conhecida nos bastidores, oficialmente radiografada depois da Operação Hefesto, deflagrada pela Polícia Federal.
Na ocasião, a PF apontou que Murilo Sérgio Jucá recebeu R$550 mil de Edmundo Catunda, sócio da tal Megalic, as empresas dos kits robótica, né? E aliado de Arthur Lira, empresa envolvida na compra superfaturada dos kits robótica. A investigação da PF apontou também que um dos carros para transportar dinheiro em espécie do esquema era de propriedade deste mesmo policial, que agora a Spotlight revela aqui que visitou oficialmente a Câmara dos Deputados em julho do ano passado. Mais um indício aí para a Polícia Federal, durante a Operação Hefesto, tentar identificar quem este policial foi visitar na Câmara, né? Essa é a grande pergunta que a reportagem deixa no ar e não consegue responder, mas dá indícios, né? Os vínculos do policial civil e Arthur Lira não param por aí. De acordo com a PF, esse mesmo carro, um Toyota Hilux preta, foi utilizado pelo deputado na campanha eleitoral de 2022. Uma doação para o atual presidente da Câmara, fato que pode ser verificado na prestação de contas eleitorais do Arthur Lira. A Operação Hefesto, no cumprimento dos mandatos de prisão e busca, encontrou 4,4 milhões em dinheiro vivo num cofre de endereço ligado a Murilo Sérgio Jucá. Então é o seguinte, lembra do cofre aquele do Viagra, né? O cofre do Viagra, não é Viagra, né? Como é que é o nome daquele? Cialis, né? Aquele cofrão que a gente mostrou, né? Umas 3, 4 semanas aqui, entupido de dinheiro, tinha 4 milhões e meio de reais lá. Aquele cofre estava em endereço ligado a este policial. Este policial, um dos carros dele serviu para fazer o troca-troca de grana que a Polícia Federal aponta como sendo propina desse grande esquemão. Este mesmo policial recebeu R$500 mil da tal da Megalic, a empresa dos kits robótica. Este mesmo policial agora revela. A Spotlight visitou a Câmara dos Deputados em julho do ano passado. O que foi fazer na Câmara Murilo Sérgio Jucá? Esta é a pergunta levantada pela reportagem e que agora a Polícia Federal poderá eventualmente responder. Leiam a reportagem, está lá na capa da agência spotlight.com.br. A BIM afirma à CPI que influenciadores digitais incitaram e lucraram com o 8 de janeiro. Relatórios produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência indicam que influenciadores digitais tiveram um papel central na radicalização que levou à invasão das sedes dos três poderes, além de terem faturado dinheiro com os ataques golpistas. Os documentos foram entregues à CPI no 8 de janeiro, obtidos pela Folha. A agência afirma que os influenciadores fortalecem narrativas, canalizam queixas e ressentimentos de pessoas e coletivos em críticas políticas contra o governo e contra as instituições, estimulam a polarização e incitam outras pessoas à violência. Tudo isso aqui, num pleno funcionamento democrático, não seria problema nenhum você fortalecer narrativas, né? Ou canalizar queixas da população em relação aos poderes, em relação à política, em relação ao judiciário. Tudo extremamente legítimo. É importante a gente colocar isso aqui dentro do contexto do que aconteceu no 8 de janeiro. As pessoas estavam estimulando as outras pessoas que eventualmente, materialmente foram lá cometer crimes a uma virada de mesa na democracia. É diferente. E se a gente pega só esse parágrafo aqui, parece que os caras estavam só xingando muito no Twitter, né? Aquele meme do vovô Simpson gritando com a nuvem. Não era isso que estava acontecendo, nós já vimos provas disso aqui às milhares, né? Eles auxiliaram na criação de uma visão polarizada, que a parte dela é hostilidade direcionada a um alvo, cuja existência é com ameaça, diz aqui o relatório, né? Um dos citados pela ABIN, isso aqui é bastante interessante, vou até me levantar, tá? Deixa eu ver se tem a grana aqui, vamos ver, peraí, não tem a grana aqui? Não, não é esse aqui, esse aqui é um ex-BBB que incitou, tá? Mas eu quero pegar um caso aqui que eu acho, aqui ó, que eu acho bastante interessante. Um dos casos citados aqui, como esses influenciadores, é o vereador da cidade de Planaltina de Goiás, Genivaldo Fagundes, esses influenciadores locais, né, que influenciam muita gente, as pessoas pegam, entram nos ônibus e vão até Brasília. Isso aconteceu em várias partes do Brasil, né? Ele transmitiu ao vivo e do local, pelo YouTube, a invasão, de acordo com a ABIN. O canal dele foi desativado, mas segundo estimativas da ABIN, ele faturou R$135 mil fazendo essa transmissão. A informação está aqui.
E aí a gente faz a ligação de uma coisa com a outra, né? Quem foi que pagou isso aqui para o senhor Genival Fagundes? Vocês sabem? Alguém sabe aí? As pessoas podem colocar no chat. Vocês sabem quem foi que pagou essa grana aqui? 135 paus pro cara ir lá para Brasília, participar da invasão e transmitir ao vivo. Quem foi que pagou isso aqui para o senhor Genival Fagundes? Foi uma empresa chamada Google. Google, que não quer de modo nenhum ser responsabilizada por este tipo de coisa. O que aconteceria com o Google se nós tivéssemos aprovado o PL chamado assim das fake news, Jimmy? O que poderia acontecer com o Google? O Google poderia ser levado aos tribunais por permitir que esse tipo de conteúdo fosse veiculado na sua plataforma e remunerado. O que acontece hoje com o Google quando não temos lei nenhuma para eventualmente punir o Google por ter permitido esta veiculação e remunerado esse golpista? O que acontece, chat, com o Google? Nada. Zero. Tá? Então as pessoas que lutaram muito para derrubar o PL das fake news, parabéns de novo. O senhor Genival Fagundes, possivelmente, não consegui checar o nome dele, é um dos réus no STF, né? Já tem mais de 1.000 réus lá. O que acontecerá com a plataforma? Atenção, atenção. Se o Genival Fagundes lucrou 135 mil com esse negócio aqui, o Google também lucrou dinheiro, tá, gente? Então vamos colocar a coisa na prática como ela está. O Google ganhou dinheiro com a transmissão de uma tentativa de golpe militar no Brasil. Ponto. Este é o tweet, tá? Essa é a manchete. Google fatura... Vamos escrever uma manchete ao vivo aqui. Google fatura com transmissão de tentativa de golpe de Estado no Brasil. Esta é a manchete, porque o Google não está fazendo uma doação de 135 mil reais para o senhor Genival Fagundes. O Google faturou o dinheiro com publicidade de um golpe de Estado e repassou parte para este cidadão. O que acontecerá com o Google? Absolutamente nada. Tem mais, querem ver uma coisa? O Google não deve ter respondido, eu li a matéria, não respondeu, né? Ou respondeu o seu blá 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 de sempre, né? Mas vamos aqui para o final da matéria, para vocês terem uma ideia da gravidade da coisa, né? O vereador disse que seu canal foi removido no dia 9, né? Segundo o YouTube, ele descumpriu as diretrizes da plataforma. Dia 9, depois que já tinha transmitido. Se a coisa tivesse andado para o fim que os golpistas imaginavam, dia 9 não ia ter nem mais Brasil, tá? Não ia nem mais ter Brasil, dia 9. Né? Daí, senhor Google, dia 9, não ia interessar se o senhor ia tirar o canal do ar ou não. Aliás, é capaz de se tivesse uma virada democrática, né? Uma virada de mesa, o Google ia manter esse negócio no ar, né? Afinal de contas, né? O YouTube afirmou em nota que em dia 8 de janeiro as equipes estiveram atentas para aplicar as regras de maneira consistente, incluindo as transmissões ao vivo e vídeos que incitassem outras pessoas a cometer atos violentos, né? Segundo a empresa, o canal perdeu o direito à monetização do conteúdo em setembro do ano passado. O YouTube possui políticas de comunidade que definem o que pode, o que não pode, blá blá blá. Tenho aqui, ó, isso aqui que eu queria ler para vocês aqui, ó. No mês passado, o Conselho de Supervisão do Meta, o Meta é o Facebook, tá, gente? O Meta é o nome burocrático do Facebook para você não saber que é o Facebook que está fazendo bobagem, mas Meta é Facebook, tá? Meta, Facebook. No mês passado, o Conselho de Supervisão do Meta afirmou que a plataforma errou ao não remover vídeos que incitavam a invasão a Brasília e descumpriu suas próprias regras de proibição e incitação à violência. O órgão é independente, vamos colocar aspas aqui, mas financiado pela Meta. Se é financiado pela Meta, não é independente. Empresa dona do Facebook e do Instagram e do WhatsApp, tá? E da nova rede social que eles fundaram esses dias aí. A decisão foi motivada por um vídeo de 3 de janeiro em que o general convidava as pessoas para sitiar os 3 poderes contra a eleição de Lula. Depois que o Conselho selecionou este caso para análise, a Meta afirmou que suas várias decisões de manter online o conteúdo golpista tinham sido um erro. A Meta removeu o vídeo em 20 de janeiro, mais de 2 semanas
depois da publicação. A tentativa de golpe de Estado foi dia 8. Remover dia 20 tem o efeito que é absolutamente qual? Zero. Nenhum. Mudou nada, né? Então, tá aí. Se tivéssemos uma lei vigente atualmente, essas empresas poderiam, atenção, não necessariamente não seriam fechadas, não seriam destruídas, não seriam nada disso que os alarmistas, que os doidões, que os malucões e que os interessados financeiramente, que há muitos, falam, tá? Se tivéssemos aprovado o PL 2630, a Meta e o Google poderiam ser levados aos tribunais para responder sobre estes casos. Teriam direito de defesa, constituiriam advogados caríssimos, as maiores bancas do Brasil e da América Latina, porque dinheiro sobra nessas empresas, tentariam influenciar as várias esferas de decisão e, no fim das contas, sairia barato mesmo que condenadas. Hoje, sequer serão levados aos tribunais. Lucraram, fizeram dinheiro com isso aqui, não esqueça, tudo que é transmitido em rede social gera dinheiro de publicidade. Então, de novo, vamos escrever a manchete ao vivo aqui. Facebook e Google faturaram dinheiro com transmissões ao vivo de tentativa de golpe de Estado no Brasil. Essa é a manchete. Não só as transmissões ao vivo, como outros vídeos, como a gente viu aqui, vídeo publicado dia 3, e que foi mantido no ar até dia 20, né? Possivelmente vídeo este monetizado também. Acontece alguma coisa com essas empresas no Brasil? Nada. Silêncio. Quem quiser um pouco mais de contexto sobre essa história, a agência pública, o site é apublica.org, publicou no final de semana, foi dia 7 foi sexta, eu acho, né? Sexta-feira. A seguinte reportagem: grupo de 30 mil membros administrado por Alan dos Santos convocou atos do 8 de janeiro. O grupo de Telegram enviou áudio para todos os participantes avisando sobre ônibus alugados. Bolsonaristas discutiram a tentativa do golpe do 8 de janeiro em Brasília em um grupo com mais de 30 mil membros no Telegram e que tem entre os administradores o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, foragido na justiça, atualmente morando nos Estados Unidos, se eu não me engano, né? Segundo apurou a agência pública, 4 dias antes da invasão, o perfil do grupo enviou para todos os membros um áudio convocando 2 milhões de pessoas para retomarem, entre aspas, o país na capital federal. Vamos para a frente do Congresso, para a frente do STF e é lá que retomaremos nosso país. Você, homem, você que quer lutar pelo único restinho que resta do país, Brasília é o local, diz o áudio. O narrador se identifica como o político Renato Gasparim, candidato a deputado estadual pelo Republicanos no Paraná em 2022, e no áudio também avisa que haveriam ônibus doados, alugados e emprestados para levar os bolsonaristas. O recado foi transmitido junto à mensagem. Áudio importante, repassem, retomada começa agora. Essa matéria está publicada lá na capa da agência pública. Vamos lá para o Diário do Centro do Mundo. Bolsonaro vai depor a PF sobre o suposto plano golpista de Marcos Duval. O ex-presidente Bolsonaro vai depor federal na próxima quarta-feira no âmbito da ação que investiga Marcos Duval. A oitiva está marcada para as 14 horas na sede da Polícia Federal em Brasília. Este será o quarto do ex-presidente à PF desde o início do ano. Desde janeiro, ele já foi intimado a prestar esclarecimentos sobre os atentados do 8 de janeiro, o caso das joias da Arábia Saudita e as fraudes no cartão de vacinação. Portanto, acompanharemos, né, esse depoimento do Bolsonaro para ver se vai falar alguma coisa. Como eu já disse aqui, um alívio que me dá, e eu sei que muita gente não compartilha disso porque a gente também quer que a coisa aconteça de imediato, mas as coisas não são bem assim. Um alívio que me dá, gente, é que pelos próximos, sei lá eu quantos anos, o Bolsonaro vai estar muito enrolado com depoimento, com audiência, com reunião com advogado, com habeas corpus, com liminar. Assim, ó, a vida desse cara vai ser caminhar de delegacia para fórum, de fórum para escritório de advogado. Vocês tenham certeza que isso, claro, é pouco, não é só o que eu espero para o futuro do Bolsonaro, é pouco, mas não é assim, trivial. Isso aqui incomoda a vida da pessoa mesmo. Vocês imaginem desde o começo do ano, o cara tá indo a quarta vez para dar depoimento na Polícia Federal, né? E bem feito, né? E é pouco, mas tá indo, entendeu?
Então, se deixa o dia de vocês melhor, como a notícia da funcionária reintegrada em Itaipu, né? Pensem por esse lado também. A pessoa já está começando a pagar pelo que ela fez, né? Vamos lá, então. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, depõe hoje. Esse é o grande assunto do dia também. Aliás, Jimmy, checa com o pessoal da produção se a CPI vai ser transmitida pelo ICL. Eu creio que sim, mas eu gosto sempre de checar se isso vai acontecer. Então você fica aqui no Desperta até as 8. Das 8 às 10h30 você vai para o ICL Notícias primeira edição, também conhecido popularmente como N1, né? E ali no meio você terá flashes da CPI de hoje e possivelmente teremos a transmissão da CPI também nos canais do ICL. Então você pode passar o dia inteiro com a gente. Depois à noite, 6 horas da tarde, tem ICL Notícias segunda edição e aquela coisa toda, tá? Ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro César Barbosa, prestará depoimento nesta terça-feira, 11, à CPI dos atos golpistas lá no Congresso Nacional. O braço direito na presidência da República, Mauro Cid, deverá ser questionado pelos parlamentares sobre conteúdo com teor golpista encontrado no seu próprio celular, que foi apreendido pela Polícia Federal em uma operação que levou à prisão do ex-ajudante de ordens. Segundo a colunista do G1, Sadi, havia no celular de Cid um documento com instruções para que as Forças Armadas agissem após a derrota de disputa presidencial contra Lula. Depois saíram mais coisas mostrando que o Mauro Cid estava se articulando com outros militares também para eventualmente usar parte das Forças Armadas neste golpe militar. Eles estavam esperando por uma ordem do Bolsonaro. Será transmitido, Jimmy? Não receberam ainda. Não? Tá bom. Não teve resposta ainda, eu já falo para vocês, tá, gente? Durante os 4 anos de Bolsonaro no poder, Mauro Cid era visto frequentemente com o presidente da República. O depoimento de Mauro Cid deveria ter acontecido na semana passada, mas foi jogado para essa semana. O Mauro Cid, como eu expliquei ontem, ele tem o direito a ficar em silêncio, tá? Foi concedido a ele o direito de ficar em silêncio, porque ele não será ouvido hoje como testemunha, mas como investigado. Então, ele não pode, ele tem o direito de não produzir provas contra si próprio. Vai ser transmitido. Então, terminou o Desperta, você vai para o ICL Notícias primeira edição. Terminou o ICL Notícias primeira edição, você segue nos canais do ICL para acompanhar a CPI. Hoje um dia muito importante, depoimento do braço direito do Bolsonaro, direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda. Eu sempre gosto de falar isso aqui. O Mauro Cid, ele não é um bolsonarista, tá? Ele não é tipo o deputado da sua região aí, né? Que nos últimos tempos se descobriu bolsonarista para roubar seu voto, aquela coisa toda. Não é isso. O Mauro Cid é um amigo íntimo da família, é um cara que viveu com a família Bolsonaro dentro do palácio. Ele não é um militante bolsonarista, né? Ele não é esses caras que caiu ali por acaso, surfou numa onda, pegou uns votos, não é isso. O Mauro Cid é um cara que conhece o palácio lá dentro. Então hoje há uma tendência, claro, de que ele não fale, mas não se surpreendam se ele falar. Eu não me surpreendo, o CPI já me surpreendi várias vezes com o CPI. A gente nunca sabe o que passa na cabeça das pessoas. Mauro Cid está preso, não tem perspectiva de sair da cadeia por enquanto. O Anderson Torres, que estava preso, saiu da cadeia, agora está em domiciliar, talvez dê uma perspectiva para o Cid de que, de repente eu posso sair daqui, como o Torres saiu, mas cada caso é um caso, não sabemos. O Mauro Cid está envolvido no caso do cartão de vacina falso, que tinha vacina de gente que não tinha tomado vacina. Está envolvido nesse esquema de tentativa de golpe de Estado com outros militares. Ele era o cara encarregado, mandado pelo Bolsonaro para tentar botar a mão nas joias da Arábia Saudita que estavam apreendidas lá no aeroporto de Guarulhos, né? O Mauro Cid está envolvido na questão também do vazamento do inquérito da Polícia Federal, que estava sob sigilo, que o Bolsonaro usou para fabricar uma conclusão sobre o inquérito, dizendo que a votação no Brasil poderia ser alterada por hackers. Mais tarde o Bolsonaro falaria isso, né? O Mauro Cid está na gênese do vazamento desse inquérito também. Então o Mauro Cid, ele está enrolado. Ele está bem enrolado, o Mauro Cid, né? E aí, claro, os deputados e senadores vão tentar usar alguma estratégia hoje para fazer com que o Mauro Cid fale, né? Aqui no UOL,
A Gabriela Vinhal diz o seguinte: abandono de Bolsonaro e mensagens da esposa, que Mauro Cid ouvirá na CPI. O tenente-coronel Mauro Cid vai prestar o depoimento hoje. O início do depoimento está preparado para as 9 da manhã, mas eu sempre falo isso, tá? 9 da manhã começa a CPMI, geralmente tem votação de requerimentos no começo, aquela coisa toda, né? Então você fica no N1, fica acompanhando lá, se tiver flashes importantes vão aparecer. O depoimento mesmo não vai começar às 9, tá, gente? Muitas vezes há uma tendência, inclusive, que atrase bastante, pode começar lá por 10h30, 11, 11h30, meio-dia, até mesmo começar à tarde. Não sabemos. Então fica ligado no ICL que a gente vai avisando vocês. Menções do abandono de Bolsonaro e de outros aliados para pressionar Mauro Cid. A senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPI, deve conduzir o depoimento do tenente-coronel hoje. Segundo fontes ouvidas pela reportagem do UOL, Elisiane citará os bolsonaristas que ficaram sem amparo do ex-presidente depois do ataque na Praça dos Três Poderes. Serão citados os casos do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e do coronel Jean Lavande Júnior, Lavande, né? Torres ficou preso por quase 4 meses. Na casa dele, a PF encontrou a tal da minuta do golpe. Foi solto em maio pelo ministro Alexandre de Moraes. A obrigação de usar a tornozeleira eletrônica. O coronel, chefe do Estado-Maior do Exército, mandou mensagens em dezembro pedindo que Cid convencesse Bolsonaro a colocar em prática um golpe de Estado. A relatora da CPMI também falará sobre ao menos 2 outros bolsonaristas. O George Washington, o cara que queria explodir um caminhão de combustível em Brasília, e também o Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Você está me olhando por quê, Dini? Alguma coisa? O microfone deu uma picotada. Deu uma picotada no nosso microfone? Encostou na cadeira. Então tá bom. Então deixa eu puxar ele aqui pra cá. Voltou? Beleza? Então tá. Vamos que vamos. O Cid pode permanecer em silêncio, como já falei aqui. A defesa do militar teria afirmado à cúpula da CPI que ele gostaria de colaborar com o colegiado. Não sabemos que tipo de colaboração é essa, né? Portanto, Cid deverá hoje, é uma expectativa, responder parte dos questionamentos. Talvez não fique calado o tempo todo respondendo sempre, não vou responder a pergunta, não desejo responder essa pergunta, aquela coisa toda. A relatora da CPI estará munida de perguntas em caso de um grande silêncio de Cid. A senadora Elisiane Gama almeja fechar as pontas dos eventos golpistas do dia 8 de janeiro na tentativa de bomba do aeroporto e dos ataques à sede da Polícia Federal. Então, a estratégia é mais ou menos essa: alertar o Cid que Bolsonaro é uma pessoa que abandona com alguma frequência os seus aliados. Mas, de novo, o Mauro Cid não é um aliado do Bolsonaro, como era o Gustavo Bebiano. Lembram do Bebiano? O Bebiano foi um cara muito próximo do Bolsonaro, um dos responsáveis pela eleição do Bolsonaro, e foi abandonado pelo Bolsonaro. Teve um racha lá, Bebiano, que acabou falecendo depois, né? O Mauro Cid não é esses caras que se aproximaram do Bolsonaro desse jeito. O Mauro Cid tem uma relação ali mais fechada com o Bolsonaro. Tenho dúvidas se esse tipo de estratégia vai funcionar. Estou curioso para ver, assim como vocês, então a gente vai acompanhar a CPI hoje, né? A BBC News Brasil traz aqui 4 perguntas que a CPI deve fazer para o Mauro Cid hoje, né? Então, matéria publicada lá no site deles. Bolsonaro sabia sobre os atos de 8 de janeiro? Sim ou não? Outra pergunta. O que Mauro Cid fez após receber as supostas mensagens golpistas, essas do coronel Lavande, de outros falando, e aí, vamos lá, fala pro presidente, bora pra cima, só falta dar ordem, aquela coisa toda. O que ele fez? Qual a outra pergunta? Cid compactou com os supostos planos de golpe, né? Essa foto é muito legal, né? Qual que é o personagem mesmo que ele parece? Eu sempre falo um que não é o Zé Bonitinho, é o outro, né? Do programa de humor da Globo, não lembro qual que é. E principalmente quem redigiu a tal da minuta do golpe. Lembrando que foram encontradas 2 minutas do golpe, né? Uma com o Anderson Torres, que basicamente era a decretação de um estado de exceção no Brasil assinado pelo Bolsonaro, seria uma coisa oficial, de fato, para fazer uma intervenção no TSE, grampear ministros do Supremo, pegar a comunicação deles, afastá-los e eventualmente prendê-los. Isso foi o que foi encontrado na casa do Anderson Torres. No celular do Cid foi encontrado
uma outra chamada também minuta golpista, que na verdade é um plano de golpe militar, usando as Forças Armadas no Brasil. É uma outra coisa, tá? Muito bem, vamos lá para o que diz o jornal O Globo, lá na coluna da Bela Megali. Família de Cid aumenta a pressão sobre exército para agir junto a Alexandre de Moraes. A família de Mauro Cid aumentou suas investidas no exército para que membros das forças intercedam junto ao judiciário para tentar soltar o coronel. O foco principal é o ministro Alexandre de Moraes, o mesmo que soltou o Anderson Torres. Quem está à frente dos contatos é o general Mauro César Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro, que está preso desde maio. Está preso o filho, né? Não o pai. O general da reserva se mudou para Brasília e capitaliza as conversas com militares de alta patente e interlocutores do governo Lula com acesso ao Alexandre de Moraes, no caso, ministro do Supremo. O desejo de Mauro César Lourena Cid, o pai, é tentar a soltura do filho ainda em julho. Nas conversas, o pai do ex-ajudante de ordens fala dos empréstimos feitos para arcar com custos da defesa do filho e da situação emocional da família. Além disso, argumenta que Cid não oferece risco às investigações e que, assim como Anderson Torres, poderia ser solto com medidas cautelares, como, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica. Membros da cúpula das Forças Armadas e da Reserva enviaram recados a Moraes de que uma eventual soltura de Cid ajudaria a distensionar o clima entre os militares e o governo. Virou o quê, Jimmy? Isso aqui virou casamento de festa junina, né? Tem um clima ali, entendeu? O clima não tá legal. Que clima? Que mané clima? Quem tá preocupado com o clima? Se o cara eventualmente tá preso porque ele pode atrapalhar nas investigações, por exemplo, destruir outros celulares que ele tem escondido, destruir provas, coagir testemunhas. Esse é o motivo da prisão das pessoas nesses casos, né? Você pode ir lá e tentar destruir a investigação, sujar a investigação. Não tô nem aí para clima entre militar e executivo. As Forças Armadas são subordinadas à sociedade civil, tá bom? Então, os membros da cúpula das Forças Armadas e da Reserva que enviam recados a Moraes são o quê, Jimmy? São nossos funcionários, tá bom? Você sabia que 80% do orçamento de defesa no Brasil é usado para pagar folha salarial? Então, assim, a gente, nós, a cadeia produtiva que trabalha, né? A gente que trabalha, no caso, a gente paga vossos salários. Então, eu não tô nem aí pro clima que os senhores têm com o executivo, tá? Vamos colocar as coisas desse jeito? Isso aqui não é casamento de festa junina, tá bom? Os senhores têm um militar aí que eventualmente cometeu uma série de crimes, há uma série de indícios de participação de vazamento de inquérito em sigilo da Polícia Federal, tentativa de obtenção de joias, aparentemente de modo ilegal em Guarulhos, que estavam apreendidas lá e não foram liberadas. Participação em um esquema de fraude de cartão de vacinação para colocar a vacina de Covid em pessoa que não tinha tomado. Discussão e produção de provas imensas no seu celular em relação a uma tentativa de golpe militar no Brasil no ano passado. Que mané clima com Forças Armadas, né? Quer clima o coronel, o general, sei lá quem tá falando isso aqui, porque não tem nome de ninguém também, né? O senhor aproveita, vai para uma festa junina, vai lá, participa do casamento da festa junina, lá o senhor vê como é que tá o clima, tá bom? A gente não tá preocupado com como é que tá o seu clima. Na verdade, o meu clima em relação aos senhores é de muito mau humor, aliás, né? Porque além de tudo, além de ter visto tudo que a gente viu no governo Bolsonaro, 6.500 militares no governo, tinha mais militares no governo Bolsonaro do que nos governos durante a ditadura militar. Ministro, presidente de estatal, diretor de agência. A gente viu durante o Ministério da Saúde, né? Durante a gestão assassina da pandemia, do senhor Pazuello, especialista em gestão, né? A gente viu como os senhores, inclusive, são técnicos e competentes. A gente conseguiu ver ali com o Pazuello como os senhores são preparados para a administração da coisa pública. Assim, um preparo espetacular, né? Pazuello era militar, Elcio Franco, número 2, secretário executivo da pasta militar,
né? Pessoal de compras ali embaixo que não eram funcionários de carreira militares, militar envolvido em esquema de compra de vacina pirata, né? Então, assim, ó, eu não tenho clima nenhum com os senhores. O meu clima com os senhores é de muito mau humor, aliás. Porque, para além de tudo, eu tenho que pagar o seu salário, né? O coronel, o general, sei lá quem tá falando essas coisas, tá bom? Então, se tá preocupado com o clima, o senhor pode ir numa festa junina e no casamento da festa junina, lá tem bastante clima. Revista Fórum, o celular de George Washington revela que parlamentares estavam cientes da intentona golpista. George Washington, o homem que tentou explodir um caminhão com gasolina de aviação em Brasília na véspera de Natal, próximo do aeroporto de Brasília, segundo aeroporto mais movimentado do país. Mensagens encontradas pela Polícia Civil do Distrito Federal no celular do militante bolsonarista e armamentista George Washington de Oliveira Souza colocam parlamentares bolsonaristas como o deputado federal Eliezer Girão e o senador Eduardo Girão na cena do crime, uma vez que em trocas de mensagens com o terrorista do caminhão, tomaram ciência dos planos de ações violentas que ele tomaria para a abolição do Estado Democrático de Direito. As mensagens foram enviadas pela Polícia Civil do Distrito Federal para a CPI dos atos golpistas e foram obtidas com exclusividade pela repórter Denise Abreu, que publicou a matéria lá no site Brasil 247, tá bom? Então, se vocês quiserem ler, a matéria é super extensa, não vai dar tempo da gente ler aqui, dá uma olhada na matéria, aqui ó. É uma matéria super extensa, bem aprofundada, bem apurada, com vários indícios e várias mensagens, inclusive, do George Washington, esse sendo trocadas com esses dois parlamentares. É grave o negócio. O general Girão vai esperar até quando para acionar os CACs, os clubes de arma, né, no Brasil? Tem CACs prontos, diz o George Washington para o Girão. Acione, general, coloque treinamento militar intensivo. Diz ainda o George Washington para o general parlamentar, muito fuzil à disposição, não nos deixe sair como bandidos. Há inclusive uma menção a snipers, né? George tentou também contato com o senador Eduardo Girão, que hoje integra a CPMI. Ai, Brasil, me ajuda a te ajudar. O Eduardo Girão, senador, tá na CPI hoje. Então, hoje, o Eduardo Girão, que trocou essas mensagens aqui com o terrorista do caminhão bomba em Brasília, ele está investigando, entre aspas, os atos golpistas, tá? Na época, dia 11/12, o terrorista George Washington lhe enviou mensagem com cobrança sobre a atuação do uso de CACs. Vamos lembrar que um dos planos ventilados na época que antecedeu a posse do presidente Lula foi a do uso de um sniper, um atirador de precisão, para alvejar Lula enquanto subia a rampa do Palácio do Planalto. Então, a reportagem completa está publicada lá no 247 e com várias mensagens, né? Tem um monte de mensagem aqui, ó. A pessoa pediu para ligar para você, organizando o caminhão, pegando as peças, né, que seriam as armas, né? Falando com o Eduardo Girão, um senador, né? Não vou embora, só saio daqui com o final resolvido. O final, o próprio George Washington já falou para a Polícia Federal, era de fato o golpe militar em Brasília. Ele levou no seu carro um arsenal de armas e a ideia dele, George Washington, falou isso para a Polícia Federal, era distribuir aquelas armas para os golpistas que estavam acampados na frente do quartel-general do Exército em Brasília. Então a ideia dele era dar a fagulha inicial para esse golpe, explodindo o caminhão. Isso aqui é depoimento do próprio, tá, gente? Não é o que eu acho, não. É o que o George Washington falou para a polícia. Ele queria explodir o caminhão, com aquilo causar um momento de caos, que obviamente causaria, véspera de Natal, perto de um aeroporto, segundo aeroporto mais movimentado do Brasil, explodiu um caminhão com 60 mil litros de gasolina de aviação, tá? Vocês imaginem. Aliás, eles tentaram explodir. Segundo a Polícia Civil que fez a investigação, que já depôs, inclusive, na CPI dos atos golpistas na semana retrasada, o dispositivo de acionamento falhou. Eles acionaram a bomba.
A bomba falhou porque, para além de terroristas e criminosos, eles são um bando de lunáticos e incompetentes. Essa é a nossa sorte. E a partir disso ele distribuiria essas armas para os acampados na frente do QG em Brasília. Mais claro do que isso, impossível. E agora aparecem essas conversas que são estarrecedoras, são bastante evidentes, não tem margem para dizer não fui eu, não sabia, não era isso que eu queria dizer, que foram publicadas lá pelo Brasil 247, pela Denise Assis, repórter que obteve essas conversas. Então, para quem quiser se aprofundar, está publicada lá na capa do site. Vamos lá para as últimas notícias do dia. Eu vou pular algumas aqui porque tem muita coisa na fila. Eu vou deixar essa aqui sobre a Sônia Guajajara e um movimento que o Gilmar Mendes está fazendo. Está acontecendo um movimento dos bastidores aí porque tem uma ala do PT aí que está pensando em reconduzir Augusto Aras para a PGR. Sim, calma, não infartem. Respira, senta no sofá, sim. Tem uma ala do PT que quer que o nosso próximo PGR seja o Augusto Aras. O mesmo que ignorou tudo o que aconteceu no Brasil durante a pandemia. E aí o Gilmar Mendes aparentemente está fazendo um movimento aí, ele desarquivou uma investigação sobre a omissão do Bolsonaro na pandemia. Investigação essa arquivada graças ao Augusto Aras. Então há um movimento político porque a luta política não para e ela vai acontecer pela cadeira do PGR. Eu vou falar disso amanhã, tá bom? Pra gente encerrar aqui, precisamos encerrar a rede já, Jimmy? Precisamos encerrar a rede? Então é o seguinte, ó. Vamos encerrar a rede com essa notícia aqui. Dia mais quente da história do mundo foi registrado nessa segunda-feira. A temperatura média mundial foi 17 graus em 3 de julho, acima do que já registrado em 2016. Então o mundo segue aquecendo. Há mais notícias em relação a isso nos jornais internacionais. Antes de encerrar o programa, então, eu gostaria de me despedir do pessoal que nos acompanhou na TVT, na TV Quirimurê, na Bahia e também na Rádio Brasil Atual em São Paulo. Muito obrigado pela companhia. O Desperta de hoje está acabando na rede. Eu ainda vou dar uns recadinhos finais aqui para nossa audiência do YouTube. Nós voltamos amanhã. Muito obrigado a todos vocês e tchau! Muito bem, pausa dramática para o fim da rede, né? Gente, última notícia do dia, então. A ONU declarou que o clima na humanidade entrou em território desconhecido. Eu já tinha falado sobre isso aqui na semana passada. Agora é oficial, um documento oficial da ONU, publicado lá pelo jornal inglês The Guardian, né? A ONU acaba de dizer que com os eventos climáticos dos últimos anos e principalmente com a influência do El Niño este ano, que vai causar muita seca, ou muita chuva, ou muito frio, ou muito tudo, porque a gente está falando de extremos, não é aquecimento global, né? Como alguns idiotas falam, né? Ah, e se é o aquecimento global, por que está fazendo mais frio não sei aonde? Porque não se usa mais esse termo aquecimento global. Apesar de tecnicamente ser provocado pelo aquecimento da Terra, fala-se em emergência climática, em extremos climáticos. Tá? Então a ONU está agora oficialmente alertando Uncharted Territory. O clima no mundo está entrando em um território desconhecido. Então, para encerrar o programa, presta atenção nisso. Se você tiver um tempinho, fala com as pessoas que você conhece, estuda um pouquinho, dá uma olhada, assiste uns vídeos, lê umas coisinhas, acompanha aqui o Desperta, que a gente está falando sobre isso aqui sempre que tem notícia importante, para ficar ligado na grande emergência climática, o grande desafio dos nossos tempos. Tá bom, gente? Ó, o programa tá acabando, você agora fica com o ICL Notícias, primeira edição. Pega o link nos comentários. Daqui a pouquinho, eu vou só tomar uma água aqui, daqui a pouquinho eu estarei lá no N1 para comentar o escandaloso caso da privatização de uma indústria, de uma usina da Petrobras pelo governo Bolsonaro, Paulo Guedes. A empresa foi lá, comprou a indústria. E agora tá dando o calote na Petrobras. Tem novidades em relação a isso, a gente vai explicar o caso, tem notícia nova hoje também que não foi dada ontem, então daqui a pouquinho a gente se vê de novo, tá bom? É isso, muito obrigado e tchau!